Bem, galera, vamos discutir esse caso aqui, que foi o caso que nós fizemos sobre a gasometria arterial de um paciente que tinha critérios de abertura de protocolo de sepsis. Esse paciente estava taquicárdico e estava taquipneico, e também tinha sinais de anúria, certo? A gasometria dele tinha um pH de 7,17, com PCO2 de 23,6, uma PO2 de 92,1, com bicarbonato de 10, saturando 92, uma PaO2 de 92, saturando 96%, e um cloro de 112, um sódio de 140, certo? Então, observamos logo de cara aqui que eu tenho um pH baixo desse meu paciente, um PCO2 dentro do limite esperado, com bicarbonato baixo também. Então, como interpretar uma gasometria arterial? E, na verdade, o que eu vou só fazer um resumo do stories que eu coloquei ainda há pouco, sobre 4 passos para interpretar uma gasometria arterial, certo? O primeiro passo que eu devo fazer é avaliar o pH do meu paciente. Na avaliação do pH do meu paciente, esse meu paciente está com uma acidemia ou com uma alcalemia? Se ele está com uma acidemia, esse meu paciente, obviamente ele está com pH menor que 7,35, que, diga-se de passagem, é o caso do nosso paciente aqui, que estava com pH de 7,17. Então, eu estou diante de uma acidemia. Após identificar uma acidemia, o que eu vou fazer? Avaliar se esse caso de acidemia se deve a uma elevação de PCO2 ou uma queda do bicarbonato. Se for uma elevação de PCO2, obviamente, o PCO2 estará acima de 45. E aí eu vou chamar isso aqui de acidose respiratória. Por outro lado, se eu tiver um bicarbonato menor que 22, eu estarei diante de uma acidose metabólica, que, diga-se de passagem, é o caso do nosso paciente, então. Então, eu estou diante de uma acidose metabólica por queda de bicarbonato. Diante disso, ao fazer essa interpretação aqui desses dois casos, eu estou diante de uma acidose metabólica e vou para o passo 3, que aqui eu vou calcular o anion gap do meu paciente. E como é que eu calculo o anion gap? Isso é uma etapa muito importante, porque, na verdade, o cálculo do anion gap é baseado num equilíbrio iônico que existe no nosso organismo, onde eu tenho os cátions igual aos ânions. E os cátions igual aos ânions é da seguinte forma: o sódio é igual aos principais ânions, que são cloro, bicarbonato e claro. Esses valores, essa soma desses valores aqui, ainda terá uma diferença de outros ânions não mensuráveis para completar o equilíbrio do sódio, ou seja, o total do sódio. Então, o anion gap nada mais é do que a diferença de todos os ânions não mensuráveis do meu paciente. E quem são esses ânions? O lactato, por exemplo, é um dos ânions importantes aqui, certo? Eventualmente, cetoácidos que podem acontecer no meu paciente. Então, esse anion gap aqui, eu tenho um limite de normalidade dele. E o limite de normalidade dele, o valor normal, é de 8 a 12. Observe, então, que o cálculo do anion gap fica sódio menos a diferença a somatória de todos os ânions, cloro e bicarbonato. No caso exemplo, nós temos um sódio de 140, nós temos um cloro de 112,2 e um bicarbonato de 10,8. Logo, o anion gap do meu paciente é maior que 12, é de 17. Causas de acidose metabólica. Acabei de dar o diagnóstico do distúrbio. Estou diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Toda vez que eu dou o diagnóstico de acidose metabólica, é fundamental o cálculo do anion gap. Se eu tenho uma anion gap aumentada, eu tenho cálculos específicos, ou melhor, causas específicas para esse anion gap, para acidose metabólica com anion gap aumentado. Dentre elas, as mais comuns, situações de anaerobiose, como, por exemplo, um lactato aumentado. No caso, um quadro de sepsis. Então, eu tenho aqui uma situação de anaerobiose, uma respiração anaeróbica, produção de lactato. Eu tenho aqui uma cetoacidose, é outro diagnóstico diferencial que eu vou fazer. Eu tenho aqui uma terceira causa aqui, que pode ser uma insuficiência renal aguda, que eu também vou produzir. Então, isso aqui são fatores que podem corresponder a esse caso. Diga-se de passagem, bati muito com o caso do nosso paciente, tanto o item 1 quanto o item 3. Então, diante disso, após dar o diagnóstico de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, eu preciso agora, o último passo é o passo desafio. Esse passo aqui é um passo bônus, certo? Dificilmente as pessoas costumam chegar ao passo 4 para um diagnóstico hidroeletrolítico. O que é o passo 4? É calcular o delta anion gap. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer só uma coisa. Eu quero ver se esse anion gap aqui eu tenho por trás, eventualmente, dessa acidose metabólica com anion gap aumentado, algum outro distúrbio que também esteja contribuindo para essa acidemia.
E como é que eu faço isso? Faço através do cálculo do delta anion gap. Pego o anion gap do meu paciente, subtraio do valor normal, pego o bicarbonato e também subtraio do valor normal. Então, 24, que é o valor normal do bicarbonato, menos o bicarbonato achado. Esse valor aqui, fazendo essa conta, nós chegamos ao valor de 0,37. E aí nós chegamos aqui à parte final, que é a parte de interpretação final do caso. Se eu tiver um valor menor que 1 desse anion gap, significa dizer que eu tenho uma acidose metabólica hiperclorêmica, também contribuído com essa acidemia. Porque a resposta esperada desse cálculo aqui é que fique um valor entre 1 e 2. E se eu tiver um valor maior que 2, maior ou igual a 2, eu tenho, além da acidose metabólica, uma alcalose metabólica. Então, por isso que a resposta para aquele caso, que diga-se de passagem muito difícil, é uma acidose metabólica com anion gap aumentada, associada a uma acidose metabólica hiperclorêmica, certo? Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço.